Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que coisa boa estar nesse tempo, amém, no meio de tudo isto que Deus está organizando. Eu estou muito feliz e com muitas expectativas. Estamos entrando verdadeiramente num novo tempo. E é com muita alegria que estou aqui como um lançamento, né, do curso, que vai começar agora em maio. E vamos estar aguardando essa mesma equipe lá em Campina Grande para a gente influenciar e motivar as pessoas para essa oportunidade. Também vai ser em Petrolina. E creio que Deus está falando com você. Porque quando o pastor Humberto me procurou, compartilhando, né, da oportunidade de ter ILA aqui no Brasil, e se a gente podia se juntar para realizarmos esse curso, eu digo, respondeu a uma necessidade. Eu estava fértil para essa direção. E logo fiquei grávido, amém? Porque uma necessidade, uma convocação da parte de Deus. Se tem algo que eu posso fazer aqui na terra para Deus, eu digo, algo está envolvido a oração. Eu acho que eu estou mais forte no chamado para a oração do que mesmo para a pregação e para o ensino. Essas coisas são reais, elas existem, mas eu vejo a oração como essa parte mais forte na minha vida. E se isso é um padrão para os demais, eu acho que essa questão da oração, ela deve ocupar um lugar de destaque, de atenção, porque se formos olhar no nosso modelo de um cristão maduro, na verdade o próprio Cristo, a vida dele esteve envolvida em oração. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade. Eu sei que alguns não vão poder mesmo, em razão talvez dos horários, talvez, não sei, de alguma circunstância que você está enfrentando, mas não fica fora, amém? Pega da associação que esse ambiente vai estar proporcionando, liga teu coração, né? Diga para você mesmo e para Deus, eu estou envolvido nesse curso. Eu não vou fazer agora, mas vou ficar envolvido. E eu digo, dá um chão, vai respingar sobre a sua vida e não vai mudar o teu destino não, amém? Nós vamos ter em setembro o segundo módulo e eu creio que nos acontecimentos da continuidade dessa visão, vai chegar a tua vez de estar envolvido e dando continuidade, amém? Então eu quero ministrar sobre a oração, posso? É o que está no meu coração, quero compartilhar um pouquinho sobre essa oportunidade que temos. E eu não sei o que está acontecendo, provavelmente está dentro daquilo que tem como advertência na palavra, que o Deus desse mundo cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Às vezes nós perdemos desse versículo por causa dessa palavra, cegou o entendimento dos incrédulos. E a gente pensa que essa ação de Satanás é só sobre o descrente. Mas esse cegar o entendimento é de qualquer um que esteja sem vigiar. O diabo pode cegar o entendimento de um crente. Tem muitos crentes com o seu entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus. Sim ou não? Sim. Então é uma ação, é uma estratégia de Satanás. É como ele sabe que terá êxito. É tirando a iluminação, é cegando o entendimento. E infelizmente, como igreja, corpo de Cristo, estamos sendo roubados, prejudicados, vivendo uma vida abaixo da média daquilo que é apresentado nas Escrituras.
a gente tem que chegar a um consenso. Ou o que a Bíblia diz não é verdade, ou a gente não está conseguindo corresponder o que a Bíblia estabelece como meta, né, para o viver cristão. Eu prefiro ficar com essa segunda. A gente não está atingindo, né, essa expectativa básica da vida cristã. Eu conversava com Janaína, enquanto a gente vinha, compartilhando um pouquinho das dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos difíceis e começa a apresentar comportamentos. Normalmente as pessoas, pelo menos minha mãe, eu quando criança, ela falava de histórias que ouviu, das dificuldades dos últimos dias, que seria fome, seria guerra. Isso faz parte de circunstâncias, mas quando a Bíblia levanta esses dias difíceis, ela vai relacionar ao comportamento. E ela diz que as pessoas serão egoístas, jactanciosas, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos como geração atual. Dificuldade essa que, de alguma forma, tem respingado nas nossas vidas. Eu ouvi durante a reunião de pastores em Campina Grande, e foi feito, né, um estudo, acredito nos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão que 80%, né, há uma informação mais precisa, mas vou dizer generalizado, dos cristãos que não oram 15 minutos por dia. Aí você olha e você diz 15 minutos, eita, né? Quando você faz as contas da sua vida de oração, você diz, ainda tão otimista demais. Estão comigo? Agora eu te pergunto, para onde a gente vai como igreja? Se nossa vida de oração, né, ela não chega a uma coisa tão básica, que para Jesus era algo mais à frente. Amém? Ele olhou para os discípulos sonolentos, dormindo, e disse, nem sequer 1 hora você pode orar comigo? Eu li um livro há tempos atrás, que o autor lá dizia, o mínimo da vida de oração de um cristão é 1 hora, segundo Jesus, porque ele disse, nem sequer 1 hora. Amém? Ou seja, parece que 1 hora é o mínimo aceitável. Estão comigo? Nem sequer 1 hora você pode orar. Isso justifica, porque tanto do que a gente vê como promessa não é realidade nas nossas vidas. Esse contexto bíblico, né, ele não tem casado com os acontecimentos do dia a dia. E graças a Deus que a gente pode avaliar e dizer, tem um motivo, porque se a gente estivesse fazendo tudo direitinho e ainda não estivesse acontecendo, então tinha uma dúvida sobre Deus. Mas graças a Deus, o problema não está com Deus. O problema não está com a palavra. O problema está com alguns ajustes. E graças a Deus podemos ajustar. Coisas maiores já fizemos, gente. Eu acho que o processo de conversão é o mais difícil. E você já é convertido. Olha para a pessoa que está do seu lado e anima ela. Diga, você já se converteu. Amém. O processo de santificação é possível. Porque agora a gente já tem essa parceria com Deus. Essa ajuda, esse envolvimento. Então eu estou vendo nesta oportunidade, como bem foi dito pelo pastor Edilson, que não é ensinar sobre oração no sentido da teoria. A gente já sabe como orar. A gente já conhece os princípios de oração. A gente já sabe os tipos de oração. O problema é que a gente não está conseguindo orar. Amém? A gente não está acordado para essa prioridade que deve existir na nossa vida. Amém? Como algo básico, algo que a gente deve ter seriedade para. É diferente, amados, orar e não orar. Não pense que vai dar o mesmo resultado. Às vezes nós terminamos o dia e dizemos, nem orei, mas deu certo. Você não sabe como teria sido aquele dia orando. Você terminou no mínimo, no básico.
Se você tivesse tido uma resposta diferente para Deus, com certeza o teu dia teria mais do céu. Faria toda a diferença. Você está comigo? Os milagres, as manifestações de Deus com Jesus eram frequentes. Estão comigo? As manifestações de Deus através de Jesus tinham uma frequência. Eu não posso afirmar aqui diária, ainda que no meu coração eu sei que todo dia tinha algum acontecimento extraordinário do céu na vida de Jesus. Eu só não tenho textos bíblicos para provar. Você está comigo? Mas a Bíblia diz, se as coisas que foram feitas fossem registradas, não cabiam nos livros? Amém? Você não acha o intervalo do sobrenatural na sua vida muito distante, não? Amém? Eu estou muito desconfortável com os intervalos das manifestações de Deus. Uma pessoa sem conhecimento vai dizer, é porque Deus está com raiva, é porque Deus não quer. A Bíblia derruba essa tese. Deus está interessado. Tão interessado que Ele mesmo é quem está mandando divulgar, prega o Evangelho. Anuncie as boas notícias para que haja libertação, para que os olhos sejam iluminados. Ele mesmo se envolveu diretamente nisso, enviando o Espírito Santo. Amém? Com uma proposta de estar todos os dias. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, já falei isso na igreja. Se Deus organizou para os encontros ser diários, por que nós adiamos para ser semanais? Jesus poderia ter dito, estarei com vocês todas as semanas. Ele organizou para ser diário, mas nós sobejamos a disponibilidade dele diariamente. E às vezes nos contentamos com apenas um final de semana, mais ou menos. Amém? Minha compreensão é, se Deus organizou para ser diário, é porque há uma necessidade de ser diário. Amém? Se a proposta dele, a disponibilidade dele foi, todos os dias estarei convosco, essa presença é para a comunhão. Você está comigo? É para a comunhão. Eu já falei isso uma vez, acredito aqui mesmo. Uma coisa é a presença de Deus disponível. Outra coisa é a presença de Deus manifesta. A presença dele está disponível porque ele disse, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas mesmo com a presença de Deus, você pode ser roubado, você pode ser assaltado, você pode ser acidentado. Essa revelação veio para mim quando eu sofri um acidente. Trabalhando, caiu uma peça no meu pé, quebrou os meus dedos. Enquanto eu estava sendo levado para o hospital, eu perguntava, Senhor, por que tu não fizesse nada? Sou crente fiel, né? Dentro da fidelidade que eu entendia. Estou indo na igreja, trabalho nos departamentos. Por que você permitiu esse dano, se aparentemente está tudo certo? Na continuidade, o Senhor respondeu, uma é a minha presença disponível. E eu estou disponível porque eu disse que eu estaria todos os dias com você. Mas outra coisa é a minha presença manifesta. E minha presença só se manifesta se houver fé. É por isso que muitos dizem, por que Deus está comigo e eu estou assim? É porque estar só disponível não é suficiente. Acredito que está em contexto com o que Jesus disse em Apocalipse. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu vou compartilhar com ele. Diga, as bênçãos de Deus só podem ser compartilhadas se ele entrar. Essa manifestação. Amém? O que ocasiona essa entrada? Aceitar a palavra, agir na palavra. Isso é o quê? Fé. Estão comigo?
Então é possível, Deus está disposto a se manifestar na minha vida todos os dias. Mas essa manifestação só vai acontecer se houver fé. Eu me pergunto, eu não sei quanto a você, eu estou apenas pensando alto aqui. Aí você aproveita para você. Amém? Eu fico perguntando, Deus é bom, Ele quer o meu bem. A associação com Deus não me prejudica em nada, porque pela revelação que temos do caráter de Deus já dá essa confiança. E por que eu me recuso a essa comunhão? Isso me deixa em parafuso. Deus é bom, Ele quer o meu bem, Ele criou formas para esse acesso, e eu sobejo isso. Deve ter alguma coisa aí. Amém? Um pouquinho de sabedoria aproveitaria dessa disponibilidade de Deus. Concorda comigo? Um pouquinho de sabedoria aproveitaria essa porta aberta. Mas se deixar, eu passo o dia distraído com outras coisas e Deus se torna secundário no quesito atenção, adoração, comunhão. E descansamos, sou crente, Deus está comigo. Mas em que condição Ele está? Disponível ou manifesto? A presença de Deus disponível não afeta o natural em tua volta. A presença de Deus manifesta. Opera tudo aquilo que você sabe. Vida, morte, vai ter vida. Enfermidade, vai ter cura. Escassez, vai ter suprimento. Amém? É a presença de Deus manifesta. Isso me dá cuidado, por isso que essa oportunidade que Deus está proporcionando através dessa direção, da gente ter um ambiente que promova essa quebra, esse despertamento para essa condição de vida apresentada como básica, necessária, algo que todo cristão precisa estar envolvido. Existiam alguns modismos no meio cristão, e isso ainda tem uma grande força na cultura cristã evangélica. Qual é um desses modismos? É que existe um chamado, para um grupo de pessoas que faz com que elas sejam consagradas, ou seja, são pessoas chamadas para a oração. E os demais dizem, graças a Deus que eu não tenho chamado. Se eu não tenho chamado, eu não sou responsável. Amém? E vive uma vida sem nada de oração. E destacamos, essa pessoa é da oração. Essa pessoa tem um ministério. Essa pessoa é vaso. Essa pessoa tem um manto. Você está comigo? E a gente vai se excluindo, ou seja, se eu não tenho esse chamado, então eu não tenho uma responsabilidade. E 90% do povo cristão negligencia a vida de oração porque acredita que somente alguns foram chamados para orar. Quando a Bíblia não passa essa ideia. Amém? Quando a Bíblia dá a entender que oração é essa via que diz respeito a gente, nessa via de mão dupla da comunhão com Deus. Qual é a forma de Deus nos acessar? A palavra. A palavra é a parte de Deus na comunicação, na conversa. E qual é a nossa parte? Qual é o feedback? Qual é a devolução para Deus? Se não a oração. Assim como a palavra é para Deus, a oração é para o cristão. Do mesmo jeito que Deus diz, eu velo sobre a minha palavra, é para a gente dizer, eu velo sobre a minha oração. É a via que diz respeito a gente, nessa via de mão dupla. Deus tem a parte dele, é a palavra. E eu te pergunto, Deus tem negligenciado? Nós estamos vivendo, amados, um avivamento da palavra. Não tem faltado palavras nos púlpitos. Palavras reveladas. Inspiração da parte de Deus.
que tanto faz, tanto abençoa o povo, e para dar essa interpretação ou essa conclusão, verdadeiramente Deus falou comigo. Os próprios ministros, diga cada um aqui, ficamos impressionados como nós chegamos com a responsabilidade de ministrar e das coisas que Deus faz chegar e vem à nossa boca para falar. Eu acho que todo pregador fica surpreso das coisas que ele falou que não estavam programadas ou não fazia parte do seu conjunto de conhecimento. Então não é a ausência de Deus, Deus está sendo fiel na sua via, Deus tem nos alcançado pela palavra. Não é por falta de palavra que a gente não crê. Mas eu acredito, amados, que a nossa via está obstruída, muitas orações não estão chegando a Deus. Amém? Muitas orações não estão chegando a Deus. E não é porque não há fé, não. É porque não há oração mesmo. Amém? Não há oração. Não oramos. Eu estou vivendo uma fase muito boa. Amém? Aquela parte que Paulo falou, dizendo que se alegrava nas fraquezas, porque enquanto eu sou fraco, eu sou forte. Você está comigo? Isso é uma fase boa. Não, a alma, às vezes, não gosta. Mas quando nós nos deparamos com situações que você é assistido pela sabedoria, eu acho que isso é bom. Isso é riqueza. Porque a sabedoria é mais valiosa do que ouro, do que prata. Você está comigo? Qual é a fase boa que eu estou vivendo? Sendo instruído, meus olhos iluminados, abertos, para entender dessas oportunidades que elas não podem serem negligenciadas. Eu estou convicto. Sem Deus estar envolvido, eu digo, não tem como acontecer. Não tem como vivermos o sucesso da vida cristã sem Deus estar envolvido. Pode até ser que você diga, mas pastor, eu estou negligenciando e está funcionando. Eu te digo, isso não vai ser para toda a vida assim. Sansão também pensava que era assim. Ele dizia, eu não estou leal com a visão, mas a força continua. Eu digo, um dia ele se levantou e a força não estava mais lá. Você está comigo? Então não tem como ser as coisas que Deus propõe, tanto de vida pessoal como vida ministerial e tudo que diz respeito à vida e à piedade, sem algumas condições que estão já pré-estabelecidas na palavra. E oração, a vida de oração é uma delas. Amém? Então o que precisamos fazer? Ficar nesse comportamento dizendo, mesmo não orando, está dando certo. Mesmo não orando, eu chego na igreja e flui. Mesmo não orando, eu percebo que Deus está me abençoando. Eu te digo, isso não vai ser para toda a vida assim. Vai chegar o momento que vai ser exigido de você o cumprimento de princípios, se a gente quer ir para um patamar diferente. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Eu acho que esse texto dá respaldo para aquilo que eu estou falando agora. Olha o que diz o versículo 14, diz, mas o alimento sólido é para os adultos. O contexto aqui, ele faz menção do comportamento infantil. A respeito, tenho muitas coisas para dizer, difíceis de entender, mas vocês têm se tornado, como criança, necessitando de ser alimentado de leite, não de alimento sólido. E no versículo 14 ele diz, o alimento sólido é para quem? Os adultos.
O que você entende por leite aqui, nesse texto? O que você entende por leite? Ah, leite é coisa boa, pastor. Amém. Leite está dizendo o alimento inicial. As coisas básicas. As coisas da infância. Alimento sólido quer dizer o quê? Alimento adulto. As coisas consistentes. Paulo teve a oportunidade de dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Logo que cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Sabe que todo crente precisa chegar a essa maturidade na decisão e dizer: eu deixo as coisas de menino? Amém? Eu cheguei a ser homem. O que cobra a gente de uma idade adulta? O tempo. O tempo cobra. O tempo não nos eleva a uma idade adulta, mas ele cobra. Porque se você tem tempo para ser adulto e não é, você foi negligente. Estão comigo? Se houve tempo para ser adulto e não se tornou adulto espiritualmente, houve negligência. Eu digo, negligência vai ser abençoado? Não. Eu estou com cuidado, irmãos, primeiro na minha vida. Depois eu estou com cuidado no corpo de Cristo. E com uma particularidade com a igreja que eu sou responsável. Porque quase dá para se ter temor do que Jesus disse lá, que o que não pratica a palavra vai cair e vai ser grande a queda. Está prescrito, não é uma profecia não. É a soma dos fatores, dá isso aqui. O que ouve a palavra e é diligente em praticar é comparado a um homem prudente, que está edificando sobre uma rocha, que vai se levantar, as circunstâncias não serão abaladas, permanece. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado ao louco, que está edificando sobre a areia. Vai cair, vai ser grande a queda. Qual é o futuro de alguém que não está praticando a palavra de Deus? Você tem medo de dizer, né? Vai cair. Foi Jesus que disse. O futuro de alguém que não está praticando a palavra de Deus vai cair. E ainda com esse acréscimo. E vai ser grande a queda. Quem está isento disso? Eu não estou. Se eu me tornar negligente à prática das coisas que Deus tem feito chegar com tanta insistência. Porque Deus não só fala uma vez, Ele fala duas, Ele fala três. Eu acredito que Deus está praticando com a gente, Jesus está, Deus, o Espírito Santo, está praticando com a gente aquele princípio do perdão até 70 vezes 7. É mais ou menos a longanimidade que Deus tem com a gente diária. Não é não? Deus está praticando esse perdão com a gente todos os dias. E parece que a gente tem que pedir um saldozinho a mais, que não dá para cobrir todas as faltas. Com um agravante que vai se perpetuando para o outro dia. A gente nem fecha o dia, fecha o caixa, não. Vai passando. Vamos usar só esse critério, oração. Como está a nossa resposta a Deus, à oração? Eu estou consciente que eu sei que Deus quer que eu ore mais do que o que eu estou orando. Eu estou consciente disso. Você não sei. Eu acho que eu vou vir congregar aqui, pastor. Amém. Mas a escola está indo para lá, vai dar certo. Estão comigo? Amém. Eu estou com essa consciência. Eu estou orando menos do que aquilo que eu entendo que Deus quer que seja a minha vida de oração. Essa consciência que o meu serviço a Deus, ele tem base na oração, já está sobre mim. Eu tenho orado sobre isso, Senhor, eu quero te servir orando. Sabia que orar é um serviço a Deus? Orar é um serviço a Deus. Mas orar, amados, não é uma coisa, vamos dizer assim, simples
no sentido de imediato de você dizer, vamos orar e todo mundo começar a orar. Pelo menos lá em Campina Grande eu tenho dificuldade. Eu tenho corrigido as pessoas. Porque se faz tudo, mas há uma resistência a se mover em oração. Ninguém está lendo a Bíblia, mas se disser assim, vamos orar, começa a ler a Bíblia. Amém? A gente tem que entender isso. Por que essa resistência? Porque a oração é uma linguagem espiritual. Ou é uma linguagem espiritual, ou você está falando só. E falar só é desconfortável. É por isso que as pessoas não conseguem orar mais do que 5 minutos. Porque começa a alma dizer, você está falando só, rapaz? Se não tiver fé envolvida na oração, você não ora mais do que 5 minutos. Porque oração sem fé é falar sozinho. É técnica vocal. Só para aquecer a voz. Agora, quando tem fé envolvido, você já conversou com alguém que está offline? Já ficou digitando muito tempo sem estar conectado? Não tem graça, é só você. É diferente uma conversa conectada com uma conversa quando não tem conexão. A maioria dos crentes não está teclando com Deus porque não está online. Não tem consciência que o outro que está do outro lado está ouvindo e está teclando também. Ah, pastor, mas eu não vejo ficar azulzinho. É porque só vê no espírito. Deus não falha. A Bíblia diz que aquele que crê não será confundido. É impossível você dizer, eu cumpri o encontro e Deus não foi. Estarei convosco todos os dias, não te deixo, não te desamparo. É conexão por satélite, é onde você estiver. Você está comigo? Eu não entendo por que tanto acesso e negligenciamos. Se nós tivéssemos a sede, e minha expectativa, pastor Humberto, é que a gente seja banhado, tomado de um batismo da presença de Deus, do amor a essa presença, do desejo dessa presença, que a gente tenha esse comportamento semelhante a esse modismo do dia de hoje. Você já percebeu a sede que as pessoas têm de relacionamento? As pessoas chegam assim no canto, ela não pergunta nem se tem comida. Tem Wi-Fi? Antes de pedir a comida, qual é a senha do Wi-Fi? Ô sede, no dia que essa sede for por Deus, você não vai ver onde é que tem um lugar apropriado para a oração. Era assim que os apóstolos viviam. Eles chegavam no ambiente e eles buscavam onde é que tem um lugar que seja favorável à oração. Sede de Deus, entendimento da importância dessa comunhão com Deus. O céu está cheio de riquezas. E quando eu falo riquezas, por favor, não interprete que dinheiro é a riqueza principal. Existem valores que compõem a satisfação. Que estão disponíveis para vir sobre nós. Que oração faria essa via ser desobstruída e a gente ser assistido por uma realidade semelhante à de Jesus. Graças te dou, Pai, que sempre tu me ouves. Eu não sei quanto a você, amados, eu estou reprovando
a minha vida de oração como ela tem sido até hoje. Porque não justifica tanta disponibilidade e tanta resistência. Você está comigo? Qual é uma forma de estudar isso? Dá para fazer uma medição. A intensidade do nosso fervor. Você presta atenção, quantas vezes você olha no relógio quando você está orando? Amém? Só que a olhada no relógio é assim, ainda? Mas quando você está noutra coisa que você gosta, você diz já? Faça o teste, leva para casa, é grátis. Quando você estiver orando, que você olhar no relógio, pergunta a você mesmo, é já ou ainda? Se for ainda, é porque teu prazer não está nisso. Quando tua vida de oração levar você a olhar no relógio com esse lamento, já, você está no nível aceitável. Ah, pastor, eu pensava que a oração era a parte sacrificial. A oração é sacrifício. Eu digo para a carne, para o espírito é prazer. Você está comigo? Ah, mas eu vejo sacrifício o tempo todo. Então você está na carne. Você está andando na carne. Enquanto a gente vê a oração como sacrifício, como uma coisa danosa, como uma coisa pesada, é porque a gente não decolou ainda. Quando eu estou falando em oração, uma vida de oração, é quando a gente romper com essa resistência e entrar nesse batismo da presença, da realidade de Deus, que te absolve, que te anima. Eu tenho essa expectativa desse batismo, desse envolvimento, dessa atração, quando as coisas, por mais belas que sejam, vai ser refúgio. Vai ser secundária. Esse de Deus vai ter essa prioridade. Estamos vivendo isso? Eu digo, não é comum. Podemos viver? Podemos, é bíblico. Deus não ia ser injusto, mas de encorajar a gente para uma fantasia, para uma coisa que não é verdadeiro, para uma coisa que não é possível. Só que a gente tem negligenciado o andar cristão. A gente faz o básico da conversão e paramos. E, infelizmente, quem é responsável por essa parada é os crentes antigos. Porque quem se converte com intensidade. Quando eu me converti, era muito calado, muito na minha, lá no caso, tímido. E eu ficava tão isolado que eu só vim perceber que crente pecava depois de 6 meses. Amém? Acabaram minha fantasia, amém? Porque eu sabia, eu peco. E eu pensava, deve ter alguma coisa errada com essa minha conversão. Acho que eu não nasci de novo ainda não. Mas esses aqui eu acho que ninguém peca. Amém? Acho que ninguém aqui falha. Acho que todo mundo aqui faz direitinho. Estão comigo? Ou seja, quando isso estava me estimulando, ou seja, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Quando as pessoas mais velhas, quer dizer que tu faz também? Olha o pneu furando aqui. Acabou a intensidade. Ou seja, já me encontrei na média agora, já estou igual aos outros. E a gente para a nossa intensidade por Deus. Amém? A gente acha que frequentar uma igreja, ter uma Bíblia, fazer um pouco da ação social, dar um pouco do nosso tempo nos serviços da igreja, isso é a plenitude da vida cristã. E depois, quando vamos olhar, não bate com o saldo das promessas de Deus. Se faz necessário, amados, uma vida profunda, intensa. A gente precisa chegar nessa maturidade que assumimos. Não é uma coisa que vem, é algo que assumimos. Eu decidi deixar as coisas de crianças. E eu acredito que Deus não é uma coisa do pastor Humberto, nem das igrejas Campina Grande, Petrolina e Zona Norte. É algo de Deus, nos dando uma oportunidade de nos expormos
há uma atmosfera favorável, há um unção que despedaça o jugo, há um ambiente que vai gerar um comportamento, um hábito prazeroso, um batismo, algo que virá de Deus em resposta a essa iniciativa da nossa parte. Senhor, eu quero. Porque a Bíblia diz que Deus opera tanto querer como realizar. Eu estou nutrindo essa esperança de um desejo aguçado pelo Espírito de Deus, vindo para aumentar esse pequeno desejo que eu reconheço em mim. Uma capacidade para realizar, além da capacidade que eu percebo que eu conseguiria administrar. Algo de Deus entrando. Se somos usados por Deus nas outras áreas, eu acredito que a unção funciona também nessa área. Você está comigo? A unção tem funcionado em outras áreas. Eu tenho falado com Deus sobre isso. Senhor, nas áreas que você tem falado comigo, sobre outras áreas, eu tenho colocado em prática, eu tenho conseguido praticar, eu tenho conseguido me levantar. Por que não vai ser nessa área? Amém? Eu não estou desviado não, irmãos. Às vezes eu ministro e as pessoas pensam que eu estou desviado. Eu só estou falando que eu estou abaixo da expectativa que está no coração do meu Pai. Aquele que dividiu comigo uma oportunidade tão preciosa, que eu não posso ter um coração mau e perverso de incredulidade, que eu não me associe na intensidade daquilo que Deus está esperando da minha parte. É tempo de frutificar para Deus. É tempo de frutificarmos na maturidade. Porque a palavra diz: não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi e vos designei para que vai dê fruto e que esse fruto permaneça. Deus tem expectativa de colher fruto das nossas vidas. E não pense que fruto, amados, é só alma. Fruto é resultados. Fruto é você conseguir manifestar algo que veio como semente do céu. Quando algo que veio como semente vem para você e você faz o processo daquilo se manifestar, isso é um fruto. E Deus quer que a gente esteja frutificando. Somos devedores, Deus tem essa expectativa. Se eu tenho um futuro, eu quero que esse futuro esteja envolvido esses valores aqui. De poder dar a Deus uma maturidade que vai ser vista não no tempo, mas no que está sendo realizado. Eu quero servir a Deus orando. Estão comigo? Eu quero me antecipar às ações de pregação, de ensino, de visitação. Quando essa assistência com Deus ela acontece, como se torna fácil? Diz que Pedro estava orando, recebeu da parte de Deus uma visão, dizendo: estão lá fora aí alguns homens que vêm te buscar. Como fica fácil obedecer a Deus quando somos assistidos pela revelação que um momento de oração traz? Como fica fácil pregar, como fica fácil ensinar, como fica fácil visitar, como fica fácil pastorear. Quando permitimos esse ambiente, esse momento, essa sala VIP com Deus, que Ele pode nos dar instruções sobre acontecimentos. Na vida de Paulo, quantas coisas vieram falar para Paulo e Paulo disse: não vai ser como vocês estão dizendo não, porque eu tenho uma informação privilegiada. Deus acabou de falar comigo aqui no ponto, ó. A gente precisa usar esses recursos. Isso não é só para profeta não, gente. Profeta é usado para o corpo de Cristo, mas para a tua vida individual, você é o profeta da sua vida. É através de você que Deus quer dar revelação. É através de você que Deus quer compartilhar a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Você não precisa de profeta para a sua vida pessoal. Se você simplesmente usasse do ambiente de salvação, você teria a manifestação do Espírito.
para te assistir na vida pessoal. Estão comigo? Mas por que não tocamos? Por causa da nossa vida rasa, superficial, nesse segmento de servir a Deus, que é oração. Eu preciso melhorar a minha performance de oração. Amém? Eu preciso alargar essa condição favorável da oração. E eu te digo, não é só o tempo não, gente. Não é só o tempo, vou orar 1 hora, vou orar 2 horas. É a qualidade, é a intensidade. Amém? É você se ambientar na oração. A gente só consegue se ambientar na oração quando ela chega nesse estágio de ser prazer, de você estar envolvido. Enquanto seu momento de oração é ainda, eu te digo, você não rompeu, não. Agora, quando você romper, que for já, pode ter certeza, você está num ambiente de milagres. Você está num ambiente de manifestações. Você está batizado nessa atmosfera da presença de Deus. Eu acho que eu vou vir congregar aqui. Certamente aqui deve estar acontecendo alguma coisa a mais. Deixa eu usar a palavra, eu estou preocupado. Você se escandaliza? Eu só quero fazer uma caricatura aqui para você exagerar na expressão. Com que eu estou cuidadoso? Com os intervalos das manifestações do Espírito na área de oração do Espírito, que nós chamamos de intercessão. A Bíblia fala de um tempo que a palavra do Senhor era rara. As manifestações do Espírito no quesito oração de intercessão, eu estou considerando rara. Eu não sei como é aqui, pastor. Se é frequente em cada culto, se nos cultos de oração sempre tem alguém intercedendo com gemidos inexprimíveis. Isso me dá cuidado. Isso mostra o quanto a gente está superficial. Porque só consegue orar, só consegue interceder com gemidos inexprimíveis alguém que rompeu essa barreira e se entregou nesse ambiente onde a oração é prazerosa. É quando o Espírito Santo vai ter alguém que possa comungar, compartilhar os seus sentimentos, as suas direções. Mas interrompemos a nossa oração antes dela se tornar profunda. Estão comigo, gente? Eu acho que eu estou falando alguma coisa errada. Não? Tá certo? Temos interrompido as nossas orações, por quê? O egoísmo está muito forte. Assim como as pessoas têm medido a taxa de açúcar, cadê os médicos aqui? É taxa mesmo de açúcar, a glicose no sangue, que dá para ver, rapaz, está alto. Se a gente for ver o teor de egoísmo que está na nossa vida, isso é a causa da diabetes espiritual. Um alto nível de egoísmo. Por que não ora? Porque tem outras prioridades chamando a nossa atenção. Já se falam em centro de recuperações para... sempre eu falo errado. Diga aí, Jane. Não é site de relacionamento, não, é redes sociais. Ou navegar na internet. Já tem lugares que estão fazendo centro de recuperação, porque tem pessoas perdendo seus empregos, porque não conseguem se conter. Eu digo, como ter uma vida de oração profunda, amados, quando o bip fala mais alto do que o Espírito Santo? Quando você não consegue se concentrar 5 minutos que vibra no seu bolso, e você não consegue perceber as vibrações do coração. É um vício, é um cacueto. Amém? De estar olhando.
Amém? Olhando. Como vamos ser profundos se a gente não for liberto disso? Você está comigo? Se a gente não lidar com essas coisas que estão nos roubando de Deus, vamos nos perder. Porque Deus não vai contender para sempre com a gente, não, gente. A gente pode chegar no limite da longanimidade. Deus é longânimo, mas cada um pode ultrapassar o seu próprio limite de chance que Deus tem dado. Estão comigo? A gente precisa fazer alguma coisa. Então a minha oração, a minha expectativa é que esse tempo traga para a gente uma associação e que isso venha com uma unção que despedace o jugo, que nos eleve a esse lugar para sermos quem Deus nos chamou para ser, filhos de Deus, para andarmos na ousadia, para andar nessa provisão do céu. É um desperdício o que temos feito com o Espírito Santo. Estão comigo? É um desperdício. Um poder capaz de ressuscitar. Um poder que funcionou em Jesus. Foi dado para nós. Está lá, improdutivo. Dia após dia sem ser utilizado. Porque nossa vida superficial ou enganada. Os pastores precisam ser usados, os ministros precisam ser usados. Todo crente pode ser usado por Deus. Todo crente pode ser profundo em Deus. Eu tenho declarado, é uma declaração de fé ainda. Eu não sou um consumidor, eu sou um doador. Eu não vivo só para pedir de Deus, eu quero dar a Deus. Amém? Eu quero dar a Deus. Eu quero dar a Deus do meu tempo. Eu quero dar a Deus do melhor da minha vida. Eu quero ser um dizimista do meu tempo. Eu quero ser um ofertante dos meus melhores momentos. Chega de dar as sobras. Você está comigo? Às vezes acordamos e o grito, olha, das circunstâncias gritando, e a gente se levanta para administrar. Não ora de manhã, não ora meio-dia, não ora à noite, e quando vai dormir, tu sabe, Senhor. E ele diz, eu sei mesmo. Está errado, gente. Se estamos vivendo assim, está errado. Não é essa a vida que Deus escolheu para a gente. Não foi para isso que Deus nos levantou. Ele tem expectativa de restaurar os nossos olhos, trazer luz aos olhos do nosso entendimento, de fazer com que caia por terra essa cegueira do entendimento que tem impedido que o Evangelho resplandeça, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é salvação. Todo crente, amados, é para fazer uma festa diária, só pelo Evangelho. É poder de Deus, Satanás sabe disso. Qual é a vantagem, a esperança dele, se ele tem esperança? É cegar o teu entendimento para que você não veja o que o Evangelho representa para você. Porque no dia que os teus olhos forem iluminados, você vive céu na terra todo dia. Você vive de cabeça erguida como Jesus andou. Diga para aquela raposa, é para você dizer assim para as circunstâncias. Quando se levantar uma preocupação, você se levanta, ó a cabeça, ó o queixo, onde está, ó. Diga para aquela raposa, diga para aquela circunstância, diga para aquela falta, diga para aquele sintoma, diga para aquela ameaça. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou servir a Deus hoje, eu vou me alegrar hoje. Precisamos viver essa intensidade. Queremos, mas não conseguimos. Porque não conseguimos, temos deixado de colocar em prática o beabá da vida cristã. Que oração está nesses aí. A parte básica, inicial. Diga, eu preciso orar. A Bíblia fala orando em todo o tempo, com todo tipo de oração, orando no Espírito. Graças a Deus, temos tudo da parte de Deus. Oração em línguas. Eu ouvi Delry falando agora no encontro de pastores e testificou no meu coração. Ele dizendo, orando no Espírito. Quando você ora no Espírito, você é ajustado
para os motivos de oração. Você é direcionado por coisas pelo Espírito. Às vezes você não sabe por que orar. Começa a orar em línguas para você ver se não vai se levantar uma direção. Se não vai se levantar uma motivação. Se você persistir orando, você vai tocando em várias janelas. Às vezes você é levantado para dar ações de graças. De onde veio isso? Orando em línguas. Você foi apresentado àquela janela. Obrigado, Senhor, porque você é bom. Você continua orando em línguas. Quando é fé, uma porta se abre. Oração de fé, uma ousadia, uma declaração vem. Você continua, outra janela. Temos um professor de oração habitando em nós. Se simplesmente colocássemos em prática, teríamos essa assistência. Quem vai nos ensinar a orar? O Espírito Santo. Como podemos fazer? Orando em espírito, em todo o tempo. Então, gente, com essa palavra eu compartilhei do meu coração, daquilo que eu estou vendo como esperança para a igreja, para o corpo de Cristo. Há uma esperança. Podemos sair dessa vida parcial. Não foi para isso que Deus nos chamou. Para a gente ver uma coisa, admirar no domingo e se perguntar durante a semana, cadê Deus? Cadê aquela palavra? Cadê aquele versículo? Nós vamos conseguir juntar as promessas com as manifestações. E os domingos não serão de renovo, mas serão de testemunhos. E os testemunhos trarão renovo. Porque a gente vem para a igreja sempre para saudar o saldo negativo. Eu estou quase me desviando, eu acho que eu vou me desviar. E chega na igreja, não vou me desviar mais não. Não é para chegar na igreja apenas para saudar o saldo negativo, não. Você tem que vir para depositar depósitos novos. É você sair daqui hoje, domingo, voltar com testemunhos para acrescentar mais. De glória em glória. Não podemos ficar na mesmice. Há uma esperança, diga, há uma esperança. Diga, uma vida de oração vai me elevar a um nível de vida compatível com o de Deus. Diga, eu vou orar. A minha declaração, essa é a minha agora, a minha declaração é que você seja tomado por esse espírito, por esse desejo, por essa fome. Em nome de Jesus, eu declaro a entrada da palavra de Deus, trazendo luz, dando entendimento, pousando sobre a nossa vida, que fará com que os nossos passos sejam diferentes, as nossas ações serão diferentes. Não vamos agir como homens naturais, que não aceitam as coisas do Espírito de Deus. Nós vamos agir como homens espirituais, pessoas espirituais, que julgam bem todas as coisas, que têm discernimento, que têm sabedoria, que têm discernimento das coisas. Pai querido, obrigado. Eu estou envolvido, Pai. Eu apenas compartilhei das coisas que percebo no meu coração. Estamos envolvidos como igreja nessa oportunidade de responder para o Senhor. Eu já andei sem conhecimento e era faltoso porque não sabia o que fazer. Hoje o Senhor nos encheu de conhecimento. Hoje sabemos o que fazer. Existe uma falta que é a condição para fazer, a força para fazer, rompendo todos os obstáculos. Você tem conhecimento dos inimigos que têm impedido o nosso fluir, o nosso andar. Mas eu confio no teu poder. Maior é o que opera em nós do que aquele que opera no mundo. Assim como temos desfrutado da liberdade, da libertação em tantas outras áreas da nossa vida, eu estou crendo numa libertação para o nosso tempo, remindo o tempo, tendo o entendimento da oportunidade que é a oração. Eu abençoo aos meus irmãos e que o teu favor venha despertando, encorajando, pessoas tendo lembrança, em nome de Jesus. O Senhor opera tanto o querer como o realizar, aguça a vontade, o desejo, e opera a força para respondermos isso. Eu abençoo e declaro paz,
Somos uma igreja que ora. Em nome de Jesus. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.